em teologia, ainda na matéria de ética cristã, ok? E vamos agora analisar aqui alguns textos tratando acerca de ética social. Ética social. Então vamos fazer algumas leituras, trazer alguns comentários e ao final quero fazer também uma leitura em C.S. Lewis, ok? Reflexões Cristãs, o livro Reflexões Cristãs de C.S. Lewis. Então, primeiramente, acerca de ética social, o que temos aqui? A ética social é o ramo que estuda as questões onde estão envolvidos o bem e o mal, o certo e o errado, a obrigação e a proibição. São coisas que surgem inesperadamente no seio da sociedade e precisam ser julgadas e avaliadas. E aí, olhando já para essas primeiras palavras, nós observamos que a ética, que se tornou se tornou assim um assunto tão importante dentro do ramo da filosofia, que até se destacou como uma matéria à parte, ok? Então, o campo que é estudado especificamente dentro da filosofia e também dentro das diversas ciências que tem cada uma seu código de conduta, ok? Então podemos dizer assim, uma análise moral dentro de cada uma dessas vertentes científicas. Então cada uma delas, para analisar este código de conduta, constrói a sua própria análise ética, a ética médica, a ética da engenharia, a ética no direito. Então temos aí a ética dentro desses diversos campos, analisando especificamente o código de conduta nesses campos da ciência. E na filosofia, estudando a ética de forma ontológica, né? Estudando aí acerca da ética em si, dentro da filosofia. E esse estudo tornou-se tão relevante, tão importante, que a ética passou a ser estudada até à parte, como uma matéria à parte da filosofia. Ok? Então, olhando para essa questão aqui que está sendo abordada, vemos que a ética é como que a parte mais prática da filosofia. Enquanto a filosofia pode se deixar levar aí por um âmbito um pouco mais especulativo, até acerca da metafísica também, coisas mais ideológicas, a ética como que traz essa análise para o campo da vivência, da prática, do dia a dia, certo? Daquilo que de fato atende às necessidades mais prementes da sociedade. Então, em relação àquilo que é uma conduta correta, né, uma conduta aceitável, validável, ou aquilo que na verdade é uma prática ou uma conduta que tem que ser rejeitada e que tem que ser combatida. Isso será analisado então dentro dessa perspectiva da ética na sociedade. Então, a ética na sociedade, analisando o convívio, né, o relacionamento, a convivência entre as pessoas para que a sociedade não se autodestrua, para que a sociedade não entre em colapso. Então, necessário se fará uma conduta moral, e essa conduta moral só poderá ser devidamente analisada a partir da perspectiva da ética da sociedade, ou a ética social. Então, é por isso que a ética está discutindo aqui acerca de coisas muito mais práticas e não tão ideológicas nem metafísicas, mas algo que está relacionado ao dia a dia, à prática, à vivência, tá certo? Por isso que ele fala aqui, parece um tanto dualista, mas ele está trazendo mesmo para essa questão das necessidades da sociedade real, né? O bem e o mal, o certo e errado, obrigação e proibição, tudo aquilo que formas de conduzir a sociedade para um bem comum, para um auto-respeito, para uma autopreservação, para que possam então estar funcionando sistematicamente, tá ok? Então é isso que observamos aí no campo da ética e do seu valor, como ela é importante para a sociedade de modo geral e como cada pensador vai influir e vai contribuir de uma forma relevante para o entendimento acerca daquilo que é a ética, acerca da análise que ela faz sobre a construção moral, a construção de condutas, aquilo que pode ser validado, aquilo que de fato tem que ser rejeitado. Então vemos aí os contrastes que haverão entre as diferentes escolas de pensamento, e aí, sequência a isso, vamos ver a importante contribuição da teologia cristã a partir, né, da influência que ela vai desempenhar sobre a ética cristã. E a ética cristã, como ela interage dentro da sociedade, okay? Como ela de fato constrói também muito dentro da sociedade de modo geral, e não somente dentro do âmbito
no âmbito cristão, né, do âmbito da igreja cristã. A ética social do individualismo deve exaurir-se ou deve acabar na negação das obrigações sociais, aliás, deve empenhar-se, né, exaurir-se no sentido de gastar-se nisso, né, de empenhar-se, dedicar-se totalmente. Deve exaurir-se na negação das obrigações sociais. Para o coletivismo, toda a ética é absorvida na ética social. Então ele coloca um contraste, né, entre o individualismo, que nega esta correlação entre as pessoas, esse senso de obrigatoriedade e de pertencimento. Então ele olha somente para os interesses do indivíduo, né, para aquilo que é do seu agrado, para aquilo que é do seu interesse. Então o individualismo defende o indivíduo, coloca ele como centro de todo o interesse, de toda a situação. Todavia, se ele exagerar, né, se ele se exceder, né, neste posicionamento, ele terminará por colocar em rota de colisão o interesse do indivíduo em relação ao interesse do coletivo no qual está inserido. É isso que ele vai chegar à conclusão quando ele até colocar aqui que nenhum homem é uma ilha. Então ele está sempre em interação, em conexão, por mais que ele não queira, ele interage sim com as pessoas que estão à sua volta. E para o coletivismo, como ele coloca aqui, toda ética é absorvida na ética social. Então o coletivismo, por outro lado, tenta como que ignorar os interesses do indivíduo e sacrificá-lo em prol da coletividade, em prol do grupo. Agora, claro, isso também terá que ser equilibrado, porque o grupo é construído por individualidades, cada uma com as suas peculiaridades, sendo alguns, vamos dizer assim, mais complexos, de uma inteligência mais acurada, ou um tanto mais violentos, ou outro um tanto mais pacíficos. Então, a coletividade ela é construída a partir de individualidades com suas devidas peculiaridades. Então, não podemos apenas colocar todo mundo dentro de um saco, né, e tirá-los todos como sendo uma produção em série, porque não são. Então, cada pessoa é diferente de outra, sendo assim, a ética precisará se desdobrar, tá certo, na análise sobre as necessidades também desses indivíduos, tá ok? Não simplesmente se dedicando a tentar atender todas as necessidades individualmente, mas entendendo que na coletividade existem as individualidades que precisam ser observadas. Então, para alguns terá que haver mais auxílio, para outros terá que haver mais controle, né? Uma vez que há essas discrepâncias, né, entre aqueles que compõem essa coletividade. Então, tem nem céu nem terra, né? Você tem que ver que há uma questão individualista importante, mas também há uma questão coletivista que é relevante também nessa análise. A ética social é a ciência das normas relativas à atuação moral. A ética social é a ciência das normas relativas à atuação moral retamente ordenada no domínio social, isto é, das normas de ação dos quadros ou totalidades sociais e do indivíduo, membro de ditos quadros. Com relação a eles, em contraposição à ética individual, ciência relativa às normas de ação do indivíduo, como tal, em relação a Deus, a si mesmo e ao próximo, prescindindo de sua vinculação social. Então temos aí a questão, né, da dedicação, a questão da análise que se fará em relação à ética social, visando também essa totalidade, como ele fala aqui, né, esses quadros da totalidade. Então ela desenvolverá aí vamos dizer assim, uma análise sobre aquilo que é uma conduta aceitável, uma análise sobre aquilo que é um comportamento construtivo, sobre aquilo que pode fortalecer essa coletividade, tá ok? Mas sem ignorar que essa coletividade é composta de individualidades com suas devidas peculiaridades, como já falei. Então, sendo assim, não pode se apelar por um coletivismo extremado, tá certo? Que ignore essas diferenças, né? Que ignore essas individualidades. Mas a análise que se faz aqui é sobre uma ética social. Então, a ética social, ela será um tanto mais generalizante, então que ela não se preocupará tanto com essa questão das necessidades do indivíduo. Tendo em vista que a ética é a ciência da conduta ideal
e que o homem é um animal social dentro de muitos sistemas, ela surge nesse contexto com a ciência da conduta ideal dentro de uma comunidade e não meramente indivíduos isolados. Então, o seu interesse não é atender simplesmente a determinados caprichos ou interesses egoísticos, tá certo, dos cidadãos que compõem essa coletividade. Porque se assim fosse, imagina se na hora de você estabelecer códigos de conduta, a Constituição, que é a Carta Magna, os direitos civis, tá certo? Direitos penais, na hora de você estabelecer essas cartas, né? Esses códigos que regulam a sociedade no tocante à questão jurídica, se você fosse ceder a cada apelo de individualidades, tá certo? Você fosse consultar os caprichos de cada cidadão, de cada indivíduo. Então, por isso que é necessário se estabelecer um sistema. Então, nesse sistema, por exemplo, que estamos envolvidos aqui, temos aí a questão da democracia, então a possibilidade, né, do voto, da manifestação dos cidadãos e a representação deles por autoridades que são constituídas por este voto. Então, eles colocam aí pessoas que vão os representar nas casas legislativas. Então, essas pessoas que os representam lá estão ligadas a determinados partidos. E esses partidos são conduzidos por certas bandeiras ideológicas. Então, a partir da votação que é feita, são eleitos e são colocados lá como seus representantes, podendo ser maioria para determinada bandeira ou para outra. Então, assim, estabelecerá ali votações, propostas de projetos de lei, né, aprovação ou reprovação, e partindo dali, em sequência, né, para outras casas de poder, para veto, né, ou para sanção do presidente do executivo, né, o presidente da república, e assim sendo, a partir desses movimentos, né, a partir dessas situações de representação e de construção das leis, né, construção aí das cartas que regem a conduta na sociedade, você vai construindo aquilo que são normas que vão conduzir a coletividade. Então, muitas das vezes, certo grupo não concorda com a forma como foi aprovada, só que ele precisará ceder uma vez que ele não alcançou maioria. E aí, claro, haverão aí também proteções que são necessárias para que mesmo havendo uma maioria, ela não tenha a possibilidade de perseguir ou de anular, tá certo, direitos básicos, direito à vida, uma vez que são cidadãos, acesso às benesses, né, de serem cidadãos, acesso à educação, acesso ao saneamento, oportunidades de crescimento, né, de ascensão social. Então, todas essas questões que são garantias básicas. Agora, passando daí, aquilo que é garantia básica, determinadas outras questões, tá certo, que estarão aí sendo discutidas, que estarão sendo propostas, elas precisarão para terem força de lei, para terem força, né, de conduta dentro da sociedade, precisarão então ser aprovadas pelas maiorias. Então, uma vez que são aprovadas, se tornam lei e agora vão reger no Código Civil, vão determinar formas de conduta, tá ok? Porque, por exemplo, na nossa nação, não é permitido ultraje a símbolos religiosos, mesmo que se cometam em algumas situações, né? Por que não é permitido esse ultraje? Exatamente porque foi votado, foi aprovado leis que protegem, né, essa questão da sagracidade, né, dos cultos, a liberdade religiosa, mas também a liberdade de expressão. Então precisa haver um equilíbrio entre essas entre essas ações, né, da sociedade, até onde vai a liberdade de expressão, desde que não ofenda aí a culto, ou não promova racismo, ou não promova deturpação ou destruição de reputações, tá ok? Então, temos aí este equilíbrio da sociedade a partir dessas representações, a partir dessas participações, ok? Então, tudo isso é uma demonstração de como acontece, então, né, de como acaba sendo realizado essas situações nas quais as pessoas têm representação, né, e têm participação e constroem, então, essas normas que regem sobre a sociedade, tá certo? Então, a sociedade, ela necessitará
compreender que para que possa haver uma sistemática na qual o seu funcionamento seja perfeito, haverão então essas questões nas quais alguns terão que ceder, né, alguns conseguirão aprovação, mas terão que se respeitar também aquilo que é básico para que possam todos conviver dentro dessa sociedade sem haver uma autodestruição, né, sem haver injustiças, sem haver perseguição de minorias. Tá, okay? Então a ética social se preocupa exatamente com isso, com essa sistemática, né, se preocupa com essa inter-relação entre os grupos que compõem esse coletivo, que compõem essa sociedade. Então, a partir dessa preocupação, a partir dessa investigação, você verá que as pessoas terão então que perceber que uma vez que elas estão inseridas nesse coletivo e elas se beneficiam, tá certo, dessa participação, porque você está, por exemplo, dentro de uma cidade, né, de um município, você sabe que tem diversas pessoas dedicadas a vários serviços. Então tem pessoas que coletam lixo, tem pessoas que vendem produtos, os quais você adquire, outros atividade fabris, e aí você pode até estar inserido ali trabalhando numa atividade dessas, outros na questão da culinária, então tem lá suas padarias, né, tem seu mercado. Então são pessoas integrantes dessa coletividade, participam também desta vida aí na cidade. Então elas, para participar dessas benesses, sabem que haverão então limitações também para a sua ação. Ela não pode, por exemplo, atuar de qualquer maneira. Para colocar um produto à venda, é necessário todos os protocolos, atender protocolos de higiene, tá certo? De preço justo, de legalidade, para que ela possa estar comercializando aquele produto. Por quê? Haverão outras pessoas que também estarão nessa atividade. Para que não seja injusto com elas, é necessária essa regulação. Então, do jeito que há benefícios de se estar numa sociedade, acesso a esses produtos, né, acesso à segurança, os seus bens resguardados, por exemplo, a sua vida resguardada por forças policiais, haverão também medidas restritivas para que você também não venha causar dano a outras pessoas que estão na mesma sociedade. Tá certo? Você então terá que se submeter a essas questões restritivas, né? Para que tudo possa estar equilibrado, para que possa ter um funcionamento sistemático. Então a ética social traz essa conscientização. É necessária essa conscientização de que a pessoa ela tem certa liberdade, mas essa liberdade também tem limitações, porque se não tivesse limitações, outras pessoas que estão também inseridas no grupo que não tivessem tais limitações poderiam trazer dano sobre a sua vida. Então, do jeito que você quer a proteção sobre a sua vida, sobre os seus bens, você também tem que ser limitado para que não danifique os bens ou a vida de outrem. Assim teremos uma sociedade, assim teremos um coletivo que funciona em harmonia, em perfeição. Veja só. Quando falta essa percepção, você tem os desequilíbrios. Inclusive, é o que temos mais visto, né? Na nossa sociedade, ainda falta essa evolução, tá certo? É um país, estamos aí nos nossos 500 anos, tem países aí com milênios, né, de convivência social, guerras civis, história, revoluções, grandes pensadores, grandes avanços na ciência, na filosofia, na religião. Então estamos aí engatinhando ainda, nossa sociedade ainda tem que amadurecer muito. Mas uma coisa que a gente percebe dessa ausência de amadurecimento é esse senso de responsabilidade, é esse senso de pertencimento, de participação, no qual o indivíduo se conscientiza de que a sua ação traz efeitos colaterais a um grupo, a uma sociedade, e assim ele passa a se policiar. É como a gente vê alguns exemplos de sociedades que estão muito mais desenvolvidas do que nós, onde você tem, citando aqui um exemplo que eu vi, ônibus coletivo. Então tem lá o ônibus. Em algumas sociedades muito avançadas, você não tem cobrador, o cobrador da passagem, apenas o motorista, ele para no sinal, a pessoa sobe, inclusive os ônibus obedecem rigidamente o horário, ok? Então a pessoa sabe que horas o ônibus vai passar ali, ou talvez
um pequeno atraso devido ao trânsito, mas geralmente obedece aquele cronograma. Então a pessoa sobe no ônibus, vai até o seu destino, e chegando até ele, a pessoa, sem que ninguém a policie, sem que ninguém sem haver uma coerção, ela vai e deposita lá o valor correspondente à sua passagem. E muitas das vezes algumas pessoas de países atrasados, né, de sociedades atrasadas, eu não falo aqui de países subdesenvolvidos economicamente, que isso não tem nada a ver, tá ok? Isso é uma questão de cultura e de desenvolvimento pessoal. Pessoal que afeta, né, o coletivo, desenvolvimento então de sociedades. Algumas pessoas se chocam ao observar isso, pensando, nossa, mas como alguém pode confiar para que o próprio cidadão vá lá e faça o pagamento? E se as pessoas resolverem não pagar? E aí, certa vez, uma equipe de humor tentou fazer esse tipo de brincadeira lá, e um cidadão de lá se revoltou com isso e falou, é por causa dessas atitudes, é por causa desse tipo de ação, de atitude que vocês têm nos seus países inúmeras leis e polícia constantemente tentando vigiar os cidadãos, porque o próprio cidadão não tem consciência da sua responsabilidade em relação ao coletivo. Então veja, olha o choque de cultura, né? Olha o choque de realidades. Enquanto uma sociedade se conscientizou da importância das leis, da importância do indivíduo dentro do coletivo e do cumprimento dessas regras para o bom funcionamento, para que todos se beneficiem, enquanto uns alcançaram esse nível de percepção, outros estão tão atrasados que eles necessitam que as leis se tornem muito volumosas, determinando cada passo da sua ação. Por que você tem um código de leis extremamente extenso? Porque as pessoas têm que ter a sua ação constantemente vigiada pelos poderes coercitivos. Então, quando o cidadão ele é muito atrasado, ele é muito alienado, tá certo? Do seu valor, da sua importância dentro do coletivo, ele precisa que todas as suas ações sejam vigiadas. Porque se for entregue a ele a possibilidade da sua ação livre, ele, por sua ignorância, conduzirá a si mesmo e ao coletivo que está à sua volta ao caos e à destruição. Então, se tiver a oportunidade de não pagar, ele não paga. Se tiver a oportunidade de enganar, ele engana. Se tiver a oportunidade de prejudicar, ele prejudica. Por quê? Porque ele pensa que ele está sozinho em meio ao coletivo. Ele obteve vantagem, ele pensa que aquilo é tudo que basta, sendo que aquela vantagem trará consequências prejudiciais a outras pessoas que dependiam daquela ação correta, prejudicando aquelas pessoas, elas também se voltarão contra esse sistema e o destruirá. Então você terá aí uma guerra de todos contra todos, uma desconfiança geral. E aí necessitará então um poder de polícia muito mais forte e necessitará uma carta de leis extremamente extensa, né, para poder vigiar cada ação desses cidadãos que são, na verdade, cidadãos atrasados culturalmente. Então é onde entra aqui a questão da ética social, da conscientização do indivíduo dentro do coletivo, acerca da importância do coletivo e as consequências da sua ação, tá certo? Se essa ação for inteligente, for bem guiada e for uma ação conscientemente para o bem dessa coletividade, do funcionamento desse sistema, você precisará de cada vez menos leis e menos poder coercitivo do Estado. Tendo em vista que a ética é a ciência da conduta ideal e que o homem é um animal social dentro de muitos sistemas, ela surge nesse contexto como a ciência da conduta ideal de uma comunidade, não meramente indivíduos isolados. Ok? Então, essa problemática aí da tentativa de tirar o homem dessa falsa percepção do individualismo vamos dizer assim, é trabalhar com infantilidades, é trabalhar com pessoas subdesenvolvidas, pessoas que olham para o seu próprio umbigo, pensam que o mundo gira em torno delas mesmas. Então elas estão num estado de infantilidade. E aí você precisa então apelar, né, trabalhar com ela esse desenvolvimento, essa conscientização. Então isso vai sendo feito. Então quando se fala de uma ética social, eu acredito que o trabalho mais forte, o trabalho mais eficaz da ética social é a tentativa sempre constante e cada vez mais aperfeiçoada de trazer, através, por exemplo, das instituições escolares, a conscientização dos cidadãos em fase infantil ainda
em fase de formação acerca da importância da sua ação e as consequências dela em relação à coletividade, tá certo? Como ela deve atuar na sociedade. Agora, infelizmente, essa oportunidade tem sido perdida em muitas ocasiões. Então, a escola não tem se dedicado, talvez, tanto a isso, ou até algumas escolas têm sim se dedicado, alguns docentes têm sim se empenhado nisso, mas não tem sido percebido como algo importante, não tem sido, de fato, dado o devido valor, né, a essa conscientização. Assim sendo, vai sendo atrasado cada vez mais o desenvolvimento do país, vai sendo atrasado cada vez mais o desenvolvimento desta sociedade e o alcance aí de uma situação na qual ela possa, então, estar se beneficiando da colaboração geral, se beneficiando da colaboração coletiva das pessoas. Por que não há tanto roubo, né? Por que não há mais tanta violência? Por que não há mais tanta agressão? Tantas mortes, né? Porque há, de fato, uma conscientização das pessoas em relação ao seu valor e o valor dos demais. E aí podemos trazer isso facilmente no âmbito cristão para a questão do amor a Deus e ao próximo, por exemplo, né? Como que Cristo coloca como pilares aí da fé. Mas isso a gente vai ver melhor na ética cristã especificamente. Há um ditado popular que diz: nenhum homem pode viver como se fosse uma ilha. Interessante, né? Nenhum homem pode viver como se fosse uma ilha. Então é necessária essa consciência. Isto é, dissociado da sociedade humana. Então, mesmo que ele se isole, tá certo, num determinado lugar, ele vai lá para uma montanha, ele vai para o mato, ele vai para o deserto, né, e se isola. É uma atitude de exceção. Então, ele até pode promover isso para si mesmo, mas é uma atitude de exceção. Até aqueles que eram aqueles que se isolavam, depois deram origem aos monastérios, eu me esqueci agora o nome específico que se dá, mas alguns homens ligados ao cristianismo buscaram, muitas das vezes, se afastar da sociedade e tentar mergulhar numa vida de mais meditação, uma vida de mais reflexão, só que logo em torno dele passa a surgir outros interessados nas mesmos objetivos, nos mesmos propósitos, e passa então a constituir essas pessoas que buscam se isolar, constituir uma comunidade à parte, onde vão surgir depois os monastérios, que vão atrair para si outras pessoas que vão se beneficiar, de certa forma, do conhecimento que havia dentro desses monastérios, conhecimento de agricultura, até de legislação, de aprendizado, né, em relação à língua, né, escrita. E aí vão surgir então comunidades que vão se desenvolver em torno dos monastérios. Então você vê, o homem é um ser gregário. Mesmo que por exceção alguém tente se isolar, este muitas das vezes atrai para si a atenção de demais que vão se juntando a ele e constituindo novos grupos. Então ele tenta se isolar, mas ele se torna semente para a constituição de um novo grupo. Então é interessante como de fato o homem é gregário e ele não consegue viver como se fosse uma ilha, viver isolado dos demais. Então a ética social é fundamental, exatamente atendendo a essas necessidades naturais do próprio ser humano. Essa necessidade de se constituir num grupo, numa sociedade, podendo ser organizada e conviver de uma forma muito melhor, se houver de fato essa reflexão e se for valorizada essa reflexão sobre a ética social. Tudo quanto o indivíduo faz projeta ondas de choque que afetam outras pessoas. Por outra parte, cada indivíduo também vive isolado no seu próprio mundo. Daí deriva-se a circunstância de que tanto a ética pessoal quanto a ética social fazem parte da experiência humana. Todo esforço individual em busca do aprimoramento afeta outras pessoas. A responsabilidade cobre um amplo terreno individual e coletivo. É impossível manter uma distinção clara e precisa entre a ética social e a ética pessoal, porque haverá sempre uma interação entre elas. Como eu já falei, mesmo olhando pela questão da coletividade, não se pode ignorar que o coletivo é constituído de indivíduos com as suas peculiaridades, sendo assim a ética pessoal necessitará, a ética pessoal vai interagir com esse indivíduo, com as suas normas de conduta, e a sua conduta, sendo ela correta,
vai refletir positivamente na sua ação social. Então, assim, a ética às vezes precisa sair desse âmbito generalizante do coletivo e descer mesmo ao indivíduo, né, e trazer sobre ele uma melhoria, né, um aperfeiçoamento sobre a sua conduta pessoal. Tá, okay? Então, podendo melhorar a sua ação, podendo fazer com que a sua ação seja benéfica para si e para os demais. Agora, quem tem esse poder, né, de chegar até um indivíduo, de sair dessa análise coletivista, generalizante, tá certo? Que, de certa forma, conduz a sociedade. Eu falei sobre as casas de poder, por exemplo, né? Então, no legislativo, a discussão política, a aprovação de leis, né? A produção e aprovação de leis. No executivo, haverá sanção, tá certo? Ou veto. E aí, havendo sanção, ela será incorporada no projeto político, um projeto de governo, tá ok? E agora ela vai interagir com o Estado, né? Vai se tornar, por exemplo, aí uma questão ligada, quando torna-se um valor para toda a coletividade, é incorporada ao Estado, não é mais somente uma questão de governo. Quando o ensino passou a ser público e universal, por exemplo, né? Ele passou a ser incorporado como uma agenda do Estado e não só do governo. Mesmo que o governo mude, ele tem que atender a essa demanda que está ligada a uma política do Estado. Tá certo? O Estado fornece educação pública e gratuita, universal, né, para todas as pessoas, não podendo discriminar, aliás, nenhum grupo na sociedade, fornecendo a todos o mesmo nível educacional, pelo menos em tese, né? Então, olhando para essas questões, você vê essa questão que rege a coletividade, mas sabendo que a coletividade é constituída por indivíduos, você precisa alcançar também o indivíduo. E